Meu nome é Marcia Henze e eu nasci nos Estados Unidos e sempre tive uma ligação forte com o ecossistema, com a natureza, com árvores, e passei minha infância nas árvores. Quando eu era criança, eu li um livro, Jardim Secreto, que falou de um jardim lindo no meio de uma paisagem difícil, na Inglaterra. Uma paisagem fria, cinza. E dentro de mim criou essa imagem do jardim. Aí, conforme que eu fui crescendo, eu fui entrando pela permacultura, e pela permacultura eu aprendi como se faz um jardim em qualquer lugar. Aí minha ideia era de fazer um jardim de Éden em cima de uma terra ruim, no sertão. Um clima ruim. É um grande desafio para mostrar para todo mundo que era possível fazer um jardim dele, um paraíso em qualquer lugar do mundo. Eu acho que isso quando a gente começou, em 2003, né? Isso é na chegada. Isso. Quando eu encontrei, era areia pura, né? Porque tinha capinado. E quando eles pararam de capinar, ficou esse batinho baixo. Esse cajueiro aqui é a vovó, que a gente chama de vovó. Aqui tem o vovô, quer ver? Isso seria o vovô. Porque eu não sei, ele é alto, parece imponente, né? Então esse sou eu. Aqui. Então essa é a entrada. Aqui seria a porteira, né? Entrando, quando a gente fez esse caminho. Ficou bonito, né? É uma curva bonita. As pessoas acham que deve ter sido muito sofrido. E a gente trabalhou muito, e nos primeiros anos perdemos o trabalho, nada nascia, não crescia. Mas era tão divertido, tão prazeroso ver um lugar que era basicamente morto e ver esse solo começar a viver, que cada ano que passava era melhor. Sem agricultores não tem comida. E ser agricultor não é uma profissão que é encorajada nem nas escolas, nem nas famílias, né? Até as famílias dos agricultores aqui estão encorajando os filhos a fazer outra coisa. Porque é uma vida dura, é o jeito que se faz a agricultura, o solo degrada e cada ano que passa é pior. Mas se você está num lugar que cada ano que passa é melhor, se cria uma espiral para cima. Isso inspira. Eu sou Sebastião Dias de Jesus, tenho 40 anos e trabalho aqui no Epicentro já faz 9 anos. Acho muito prazeroso trabalhar junto com tudo. Trabalhar no campo, com os animais e com as pessoas que sempre já tem tipo Jó, Preta, Luiz Carlos e tem para as pessoas que chegam. Tem hora assim que eu penso, meu Deus, como é que pode a marca sair de lá e chegar, vir para aqui me dar essa oportunidade assim, porque eu já brincava com os bichos e tal, gostava. E agora foi que rendeu mais bichos para eu brincar e gostar mais de cuidar mesmo dos animais, de um jeito bem querido. Na minha infância eu ficava o tempo todo imitando os bichos. A minha mãe dizia, vai dormir, rapaz. E eu ficava só imitando o boi, o porco, a vaca, tudo. O cavalo, o passarinho. Aqui mesmo me ajudou muito a reabrir meus olhos e ir atrás dos meus sonhos. Eu tenho para mim que sem o Epicentro eu andava com os olhos fechados. Agora meus olhos reabriu mais, muito mais, desde através do Epicentro. Porque falar, você vê aqui para nós, um jardim era o que? Era você ajeitar bem ajeitadinho e deixar. Ali era um jardim, não. Eu estou achando que todo o Epicentro aqui é um jardim. Se tá flor tudo ali, é um jardim. Jardim não é só o que você faz, né? Aqui já dá um jardim completo de diversas flores. Eu acho que é importante você achar que qualquer campo é um jardim. Acho muito importante isso. Esse planeta tem tudo para ser um jardim. Até a cidade pode ser um belo jardim, por que não? O pessoal da permacultura, eles dizem que todos os grandes problemas do planeta se resolvem no jardim. Resolve fome, resolve poluição, porque você planta, você não está
comprando coisa que vem de um sistema poluído, resolve depressão porque é alegre e bonita, resolve até relacionamento entre as pessoas dentro do jardim, as pessoas não brigam, né? Tudo se resolve no jardim, né? O paraíso é um jardim. A palavra paraíso vem da palavra de persa, paradiso. Paradiso em persa quer dizer jardim. Então, o paraíso é um jardim. Então, a gente transformando esse planeta em jardim, a gente está transformando esse planeta em paraíso. E esse planeta tem tudo para se transformar em paraíso. E tudo pode se reverter. Tudo. Os desertos podem se reverter, né? Então, tudo pode ser transformado em paraíso. Se a gente transforma nosso modelo agrícola em jardim, e no modelo de jardinagem em grande escala, que o que a permacultura propõe, né, a agroecologia propõe, o planeta pode se transformar em jardim. Por que não, né? Se pode, por que a gente não faz, né? É possível e é divertido. Dá para fazer. Meu nome é Maria Joseni, mas todo mundo me conhece por Preta. Eu nasci aqui mesmo, no Marizá, na casa da minha avó. Trabalho aqui no Epicentro como cozinheira. Sabe o nome dessa plantinha, Sandra? Sabe? Sabe? Como? Língua de vaca. Língua de vaca? É. E essa? Isso daqui eu não sei não. Você sabe pra que é que eu tô colhendo, pegando aqui essas plantinhas? Sabe? Por quê? Pra fazer refogado. Pro café da manhã. Uns folhona que tá. Um baduego? Baduega, língua de vaca, salsa e gregoriana. Das coisas verdes daqui da horta. Faz refogado, faz cuscuz de milho daqui. Aí faz palma como verdura. Bota palma no suco também, no suco verde. Coisa assim. E cozinha normal. Feijão, arroz, carne. A gente põe um pouquinho no suco verde às vezes. É muito bom. Ótimo. Tem muitos minerais, né? Muito rico. Aqui, sem o Epicentro, não é mais o Marizá. É muito... Não dá, não tem como eu explicar. É uma coisa que não dá para imaginar. Na minha vida mudou tudo. Assim, o meu modo de pensar é outro. É uma vida totalmente diferente de antes. Antes, assim, eu acreditava muito nas coisas, sabe? Acreditava, mas não como hoje. Hoje, se eu pensar... nisso eu foco naquilo e eu sei que vai acontecer, vai dar certo. Há um ano e pouco a gente estava aqui sentado tomando chá e a chuva caindo. Um ano e pouco. Nós falamos nas cisternas. Eu, a Sandra e a Lara. Já pensou se cada um tivesse uma cisterna? Oi. Não é que veio? Eu me chamo Josélia, nasci aqui mesmo no Marizá, 48 anos atrás, que eu mesmo para fazer o café, o almoço e janta quando tem grupos grandes, né? Quando não tem, eu só venho para fazer o café e o almoço. E também é uma parte que eu gosto, eu saio de casa, muita gente diz assim, como você aguenta?
tá na cozinha a vida inteira na sua casa, vai para casa da marcha. Não, é diferente, porque aqui a gente vem para fazer comida, mas é muito divertido quando tem os grupos. Mesmo que não tenha ninguém, que a marcha viaja, eu venho só a gente e os meninos. Não faz diferença. Você podia também fazer uma receita mexicana hoje, né? Para você aprender uma receita. Ela fazer um. Estava perguntando se tem farina de milho, mas acho que não tem farina para fazer tortilha. Tem esse que a gente usa para fazer cuscuz, dá uma olhada ali. Ah, talvez. É. Se der, vai ser bom demais, que eu queria aprender a fazer tortilha. Na Guatemala a gente sempre comprava. A gente acordava de manhãzinha escutando. A vizinha. Que bonita. A gente sempre comprava da vizinha. Assim a gente não precisa aprender a fazer. Só põe um pouco de sal, metade farina de trigo, metade farina de milho. Depois você põe um pouco de água. Você mescla e você faz assim depois. Depois E sempre, cada dia, aparece uma pessoa diferente, de lugares diferentes. A gente aprende muita coisa, como é cada um país, né? Tem um estilo diferente. Mesmo sem a gente sair daqui, a gente conhece um pouco lá de outros países. Aqui é muito mágico. Você pode vir, assim, às vezes eu venho trabalhar, nem todo dia a gente tá bem, né? Às vezes a gente vem assim, uma sensação assim, de cansaço, tudo, mas quando a gente chega aqui dentro, tudo é diferente. Você sente que aqui é um lugar que você sente bem. As pessoas que chegam, muitos chegam aqui assim, que a gente sente que vem de lá da cidade grande, que traz um cansaço. Com 2 dias, 3, você sente que aquela pessoa já mudou. Eu acho que aqui é muito mágico. Quando eu comecei aqui, eu comecei com 4 propósitos, né? Primeiro, a boa vizinhança. De ser boa vizinha no que pudesse ser útil ao vizinho, né? Que aqui seja um lugar de cura. Cura do lugar, cura das pessoas que passam por aqui e cura da região toda, como toda, e cura do planeta, né? Que a gente aqui vivenciasse a vida multidimensional. Que a gente não tinha hora do sagrado e hora do trabalho. Que o sagrado permeasse a vida toda. Que o espiritual... Porque a gente... Nós somos seres completos, né? Nós temos o físico, o emocional, o mental e o espiritual. E é muito prejudicial quando a gente obriga as pessoas a trabalhar sem incluir o lado espiritual. Deixa eu falar, o quarto propósito seria desenvolver um sistema de produção de alimentos semi-silvestres, só para não deixar passar em branco. Então a gente admite a existência de inteligências, que o sistema inteligente, que pode ter uma inteligência que rege isso tudo, que nós podemos comunicar com essa inteligência para acessar informações e trabalhar em cooperação com a natureza. Podemos fazer conjunto com a natureza, em vez de a gente tentar impor ou ser imposto, né? As pessoas que vêm para Maricá, eles vivenciam muitas coisas mágicas, né? Informações que vêm, a voz interna fica mais audível, né? Esses grandes cajueiros centenários, que são grandes mestres aqui dentro, as pessoas conseguem acessar o ser dessa árvore, né?
Meu nome é Alexandra, só que todo mundo me chama de Sandra. Eu nasci aqui em Marizá, trabalho aqui no Epicentro fazendo a limpeza e faço também os mosaicos. A Masha falava que ia fazer aqui, eu tá bom, nem dava muita importância assim. Aí ela um dia, o cara vai fazer um mosaico de tarde, vá lá pra você ver e depois você pode continuar fazendo. E hoje é assim, eu agradeço muito ela, porque eu adoro fazer, uma das minhas paixões assim da minha vida. Eu gosto muito da terra, assim. Nossa, eu fico imaginando como a terra dá coisa boa. Hoje mesmo eu chupando uma melancia. Nossa, como a terra faz uma coisa tão boa assim. Eu gosto muito, mas pra mim comandar e mexer, trabalhar... Já trabalhei muito, limpando feijão, milho na minha roça. Não tinha energia, era no radinho a pilha que a gente ouvia os programas. 4 horas da manhã, meu pai ia tirar o leite. Cada dia uma briga, que era um rádio só pra ouvir o forró-bodó, assim, o dia amanhecendo. Cada um ficava um dia com o rádio lá, abraçadinho na cama. E eu ouvia muito, e eu ficava muito curiosa, assim, como era que aquela pessoa estava falando dentro daquele rádio. E eu, um dia eu vou entrar dentro do rádio. Alô, alô, gente bonita, gente querida do meu coração, aquele abraço e um super bom dia. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Acorda Marizá. Acorda Marizá, na voz desta comunicadora Alexandra. Diretamente de Marizá, povoado do município de Tucano, no sertão da Bahia. Olha só, gente, hoje o nosso programa está recheado de muitas novidades. Teremos o nosso momento delícia com o Jó ensinando para nós receitas especiais que vocês vão ficar com água na boca. Você vai ouvir também dicas do campo com Tião, ele vai ensinar como fazer um composto. E ainda receitas naturais de beleza, dicas ecológicas e muito mais. Acorda Marizá, acorda Marizá. Meu nome é Luiz Carlos, moro aqui no Marizá, trabalho no Epicentro. Sou de uma família de agricultor, sou agricultor e pretendo ser. Isso pra mim acho que é o meu futuro. É isso. O que envolve a terra, eu gosto de fazer tudo, né? Tipo plantar, colher, observar plantas crescerem, ver nascer. Isso pra mim eu gosto muito. A gente é agricultor, só que a gente aqui não tem muita visão assim de adubar mesmo a terra, né? Diferente da marcha. Ela se preocupa mais em adubar, manter a terra coberta. A gente não tem muito essa visão. Eu hoje está ficando mais claro para mim, entendeu? A questão é troca de conhecimento, entendeu? Acho que ela aprende com a gente, nós aprendemos com ela, isso acho que é fundamental. Exatamente. Quando a terra vai ficando melhor. Então vamos botar mais cálcio aqui. Eu penso em estudar nessa área mesmo, assim, procurar buscar mais outros tipos de conhecimento, ficar mais informado, buscar coisas novas, né? Aí poderia mais fazer uns núcleos aqui dentro, né? Fica da abóbora. Tá, mas... Aí só jogar o adubo. Vou fazer o adubo dele. Vamos plantar um monte de fuxico e podemos plantar. Esse mês é muito curto. A gente tem que ter um trabalho mais variado, aquela coisa bem tranquila, prazerosa no caso. Não, senão enjoa, porque sempre está fazendo uma coisa diferente. Esse que é a bom da coisa. Nunca ficar repetindo uma mesma coisa. Não tem aquela rotina, né? As pessoas têm não todas, algumas pessoas, né? Tem uma visão um pouco ruim da roça, da terra. Sendo que tudo que fornece, onde quer que seja, é da terra, né? Tudo. A terra, a gente pensa uma coisa que não é, mas é.
tem uma pedra, no caso da nossa cidade e tal, a gente pensa que não é da terra, mas é da terra, né? Tem pra onde tem uma visão e as pessoas não dão valor muito à terra. As pessoas são desacreditadas, acham que tem uma mal visão, acham que é muito cansativo, que não tem retorno. Mas se a gente for inteligente o suficiente para planejar as coisas, fazer de um jeito que não seja muito trabalhoso, seja mais prazeroso, eu acho que você vai acabar tendo uma visão melhor. Até. Porque eu acho que a sensação de se plantar e colher e comer uma coisa saudável, acho que isso é muito importante para a gente. As pessoas às vezes não se dão conta disso. Acho melhor às vezes ficar trancada numa sala ali trabalhando, por conta que pensa que é mais chique, esse tipo de coisa, entendeu? E eu penso muito ao contrário em relação a isso. Eu respeito de cada um, entendeu? O trabalho de cada um. Mas eu acho que as pessoas precisam aprender mais a valorizar isso, terra. Eu acho que a humanidade está cansada, né? A humanidade, mas para mim é masculino. Está cansada da feiura, está com saudade do jardim, está saudade de quando a gente vivia integrado com o ecossistema, onde eu vivia assim, colhendo o que o ecossistema dava. Estamos com saudade de beleza, coisas belas, cheirosas. As nossas cidades são feias. A humanidade está cansada de guerra, está cansada de poluição, está cansada de botar gravata e trabalhar 8 horas por dia. Eu acho que chegam num grau de cansaço dessas coisas feias todas, que eu acho que estamos num momento de virada, né? Então, se eu quiser deixar um legado, um recado para a humanidade, é que você já sabe o que você nasceu para fazer. Você já sabe o que você quer fazer, e se não souber, começa a fazer 1000 coisas que vai descobrir, né? Que vai atrás do sonho, né? Que sentido tem de esperar se aposentar para finalmente fazer o que você nasceu para fazer, né? Por que não ir atrás do sonho agora, né? Se você vai atrás do sonho com afinco, com convicção, os meios se revelam. Tem uma grande lei energética importante, que você fortalece aquilo que você olha. O que você focaliza, você fortalece. Se você focaliza e acredita que hoje é eterno, vai sempre ter essa coisa feia, essa coisa de poluição, que não tem jeito, você acredita naquilo, você vai emprestar sua energia àquilo, e você vai fortalecer aquilo. Mas se você acredita que possa ser diferente, você focaliza o que eu faço, né? Que você focaliza aquilo, acredita que aquilo é possível, você fortalece essa possibilidade. Se você vai atrás da grande paixão, sempre acaba dando certo. Ponto. O tempo que leva e me traz
tempo que, embora ainda passe, eu não sinto mais. Eu andarei pra ver você, eu andarei, eu andarei pra ver você.